Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, esse capítulo ele trata de uma instituição que Deus criou lá no Éden, que é o casamento. E, e essa instituição prevalece até hoje, ela é praticada inclusive por incrédulos, porque é uma instituição de Deus. É tão permanente quanto comer, beber e dormir, não é? Então, a união de um homem e de uma mulher. Para que o homem e a mulher se unissem e desejassem procriar, porque lá no Éden ele falou, né? Crescei e multiplicai-vos. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Crescei e multiplicai-vos. Para que acontecesse esse crescer e multiplicai-vos, era preciso um estímulo. E Deus deu esse estímulo, colocou esse estímulo no instinto do ser humano. Nós sabemos que os animais têm instintos, né? O ser humano também tem instintos, né? Nós temos o instinto da fome, nós temos que comer, sentimos fome, precisamos correr atrás de comida, sede, atrás de água. E Deus deu também o instinto sexual, porque se Adão e Eva não tivessem recebido o instinto sexual, eles iam se divertir com outra coisa, vamos dizer assim, né? Eles iam encontrar outra coisa para fazer e não iam querer procriar. E aí o mundo ficaria sem a humanidade, sem descendentes. Então Deus deu um estímulo muito forte aos seres humanos, com uma diferença dos animais. Pelo que eu ouvi um especialista nisso, né, o ser humano é o único animal, entre aspas, né, o único ser vivo que acasala sem estar no cio. Porque você vê um cachorro, só quando a cadelinha está no cio que sai aquele monte de cachorro em fila atrás dela, né? Ela exala alguns cheiros, alguns hormônios, alguns feronômios, que eu acho que chama, não sei se é esse o nome correto. Mas aí enche, faz aquela fila de cachorrinho fazendo um trenzinho lá na rua, né? Desde menino a gente via isso, achava engraçado até. Mas o ser humano não, o ser humano ele não precisa estar no cio, né? A mulher, para eles terem desejo sexual e para eles poderem procriar. É claro que quando a mulher está no período fértil, né, de fertilidade, eu acredito até que esse desejo aumente, mas não sou especialista nisso, só estou chutando aqui. Mas então, ele colocou esse desejo no ser humano. O problema é que, com o pecado, todo desejo, todo instinto humano foi para o vinagre, deteriorou, foi corrompido. E não só esse instinto, uma pessoa eu até comentei, né, que eu canto aquelas músicas no Smil. Smil é um tipo de karaokê virtual, né, que uma pessoa você canta, aí vem um outro e canta lá, pega a gravação sua e canta do seu lado lá, outra parte da música, né. E eu tinha percebido, até comentei no Facebook, que aquelas vezes que eu canto ao lado de uma mulher bonita, o número de views bate recorde. Apesar de eu ser um cara muito simpático, bonito, mas é a outra, né? A outra pessoa do lado ali que atrai visitantes. Porque o cara olha lá no YouTube, lá os vários vídeos, e de repente ele vê que é uma mulher bonita, opa, clica naquele. Então, isso é natural do ser humano, não é perversão, é natural. Porque Deus também, até uma irmã comentou, né, quando eu postei isso no Facebook, ela pôs o versículo: se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros no coração, já adulterou com ela. Aí eu respondi e falei assim: isso aqui não é o caso de olhar com pensamento impuro. Isso é o caso de existir no ser humano a apreciação pela beleza. E foi Deus quem colocou isso. Uma vez eu coloquei até uma frase longa, né, nas redes sociais. Eu coloquei assim, tipo um diálogo com um ateu, né? O ateu fala assim: olha aquelas flores lá que interessantes, que bonitas, né? Eu falei, daí outro responde assim, fala assim: pois é, rapaz,
que coisa maravilhosa que Deus criou, não? O ateu responde, não, Deus não criou as flores, não existe Deus. Como é que Deus ia criar flores? Não existe Deus, Deus não criou nada. E papapi, papapá. Aí o outro responde assim, eu não estou falando das flores, eu estou falando dessa sua capacidade de apreciar a beleza. Foi Deus quem pôs isso em você, porque nenhum animal tem. Nenhum animal aprecia a beleza como o ser humano. Então nós apreciamos um pôr do sol, o nascer do sol. Você já viu alguma vaca parar de comer capim para olhar o pôr do sol? Não vai. Ela está olhando para o capim, olhando para o chão. Nós apreciamos, eu sou arquiteto, né, de formação, então nós apreciamos a beleza das formas. Na arquitetura, por exemplo, nós apreciamos uma construção, um edifício, uma casa, um monumento bem construído, bonito, belo. Nós apreciamos isso porque nós temos essa sensação de prazer visual quando encontramos alguma coisa bela. E isso é naturalmente colocado no ser humano. Você nunca viu um João de Barro? O João de Barro, eles fazem uma casinha incrível, né? Aquela casinha é sensacional. Ele não fez arquitetura, eu não encontrei, na faculdade eu nunca encontrei um João de Barro lá. Mas ele não faz arquitetura, e no entanto eles constroem uma casinha que é perfeita. Ela é tão perfeita que ela é virada sempre para o mesmo lado, que não permite que ventos e tempestades entrem pela porta. Ele já prevê por onde virá a tempestade, para fazer aquela portinha dele, que tem entra assim um barro por trás do outro, né? Ele tem uma antecâmara, que nem você faz nos banheiros públicos hoje. É proibido você fazer um banheiro que a porta dê direto para a área pública. Tem que ter uma antecâmara, para as pessoas não enxergarem dentro. E o João de Barro já sabia disso há zilhões de anos aí, né? Como é que ele sabia disso? Porque Deus colocou um instinto no coração dele. Tem aquele outro passarinho que ele vai tecendo um ninho, ele constrói um ninho assim pendurado numa árvore. Aquilo é uma obra de arquitetura, de engenharia fantástica. Mas uma coisa você percebe. Você nunca viu um João de Barro sair na portinha da casa dele, olhar para a casinha do outro João de Barro e falar assim, da próxima vez eu vou fazer uma casa mais bonita que a dele. Não, porque ele não tem a noção do belo, de apreciação do belo. Então eu expliquei para essa irmã, eu falei assim, isso aí todo ser humano tem, a apreciação do belo. Eu desenhava retratos, né, no tempo de faculdade, os amigos e tal, desenhava retratos. E é interessante que às vezes eu vou num lugar que tem uma menina bonita na recepção, né? Eu fico olhando para o rosto da menina e às vezes eu acho que eu tô dando em cima dela, mas não é. Um desenhista de retratos, ele fica observando o rosto da pessoa. Então, eu acho que foi até no lugar que eu falei assim, você tem em cima do lábio a mesma formato da artista de cinema tal, né? A menina ficou até olhando, ela salvou o dia dela, né? Porque naquele dia em diante ela vai se achar, porque realmente você observa. Então esses detalhes, essas coisas da beleza, são coisas que Deus deu ao homem para apreciar. É claro que existe uma linha tênue, né, entre apreciação de beleza e pornografia, ou apreciação de beleza na arte grega, por exemplo, que tem a arte grega, aqueles homens e mulheres nus, né, de estátuas. Existe uma linha tênue entre o que é realmente apreciação de beleza e o que é excitação por ver pessoas nuas. Não é? Nós temos até nos anos 1500, 1600, alguma coisa assim, era muito comum mulheres ricas contratarem artistas, os artistas da época, né, os pintores famosos da época, para pintarem o retrato delas. E outra coisa que acontecia, geralmente ela encomendava um retrato deitado assim numa cama ou num divã, né? Encomendava essas coisas eu estou falando porque eu estudei História da Arte, né? Estudei na arquitetura e História da Arte também. Então tem lá uma mulher rica, deitada, toda vestida de luxo, no divã. Aí você tem um quadro idêntico com ela nua. Por que ela fazia dois quadros? Simples. Quando tinha festa de amigos e amigas, tal, ela punha o quadro dela nua. Porque ela queria que todo mundo visse como ela é bonita. É claro que o artista
Nem sempre pintava aquele canhão que era a cliente dele, né? Ele dava uma melhoradinha, fazia uma plástica, assim, puxava, alisava um pouco, tirava as rugas e tal. Mas aí, quando na festa, fosse uma festa social, tal, e viesse o bispo da cidade, por exemplo, troca o quadro, põe o quadro da mulher vestida. E era um estratagema esse que existia. Então, essa apreciação do ser humano pelo belo, ela também ficou comprometida. Como eu falei, existe uma linha tênue. De repente você para de observar a beleza de um rosto, de um corpo, e passa a desejar aquele rosto e aquele corpo. Daí você já passou para outro departamento. Aí sim, é a cobiça. Né? A mulher do próximo pode ser muito bonita. Você fala, uau, que mulher bonita, né? Meu amigo tem, né? Bonita, puxa vida, bonita não, cara. Nossa, pronto, aí já começa a babar, já começa a imaginar, de repente você já passou para outro departamento. Essa deterioração da capacidade do ser humano de enxergar o belo e apreciar o belo é o que mostra o que acontece em Isaías 53, quando diz assim: ah, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Vou até ler o versículo para não ficar muito diferente do que está lá. 53, Isaías, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isso aqui tem dois lados, isso, né? Um lado é que realmente o Senhor veio meio que oculto aos seres humanos e só podia apreciar a beleza nele os que eram seus, os que esperavam por ele. Então, o que é essa terra? O que é essa terra seca? É o mundo. É o mundo. Ele subiu como renovo, como raiz de uma terra seca. Porque no mundo não havia nada que pudesse produzir nele alguma beleza do mundo. Do mundo. Então, é importante entender isso, que os seres humanos não tinham capacidade de enxergar beleza em Cristo. Não tinham. Aqui é um casamento da ruína do mundo com a ruína do homem. E dessa terra seca da humanidade, surge um que, claro, que era aquele formoso que aparece lá em Provérbios, né? Quando descreve a beleza do Senhor, lá em Cantares. Em Cantares, quando fala assim, quem é o teu amado mais do que o outro amado? Ali, inclusive, ele no capítulo 5, as mulheres perguntam, quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. O seu ventre como algo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre as bases de ouro, de puro ouro. E o seu aspecto como do Líbano, excelente como cedros. A sua boca é muito suave. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, essa é a apreciação que tem um verdadeiro salvo. Aqui nós sabemos que Cantares não é Cristo e a igreja, ok? Embora a gente possa usar figuradamente. Mas aqui está falando de Cristo e Israel. Jeová
e Israel, porque Jeová é o marido de Israel também. Num certo sentido, o Senhor tem duas esposas, uma que é Israel, que é desde o Antigo Testamento, e outra que é a igreja, que ele veio buscar agora e vai se casar com ela no final do tempo de Apocalipse ali. Mas veja que beleza que ela encontra nele. Essa beleza que que a mulher encontra no seu amado é a beleza que qualquer crente encontra em Cristo. Você acha que o incrédulo enxerga alguma coisa em Jesus? Nada, nada. Ele vai falar para você: você é louco, o que você está fazendo aí? Falando desse Jesus aí? O que tem ele que é tão assim importante para você? Não sabe, não sabe, não sabe que está perdendo, não sabe que está perdendo. Então, o incrédulo não enxerga essa beleza. Somente o crente pode enxergar. E, por outro lado, o que nós encontramos no capítulo 4, eu acho que é, isso. Aqui é a apreciação que o noivo tem da sua noiva. Então, a apreciação de Jeová por Israel, figuradamente, também a apreciação do Senhor pela sua noiva, a igreja, como figura, né? E no capítulo 4 fala: eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de poderosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. E aí, ele continua aqui, ele vai no versículo, vamos continuar lendo, que é tão bonito. Vem comigo do Líbano, a minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir, de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste meu coração, minha irmã, minha esposa. Enlevaste meu coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste com o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm no Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que destile os seus aromas. Agora é a expressão da noiva, né? Entre o meu amado no jardim e coma os seus frutos excelentes. Isso aqui é uma ode de amor entre um homem e uma mulher, figurando o Senhor e a noiva, literalmente falando de Israel, figuradamente também podemos pensar na igreja, mas é uma ode de amor. E você vê aqui que ele tá falando dos seios dela. Mas está falando dos seios. Bom, você sabe, entre os judeus radicais, esse livro não podia ser lido por menores. Essa é verdade. Existia uma idade, acho que é 40 anos ou alguma coisa assim, para que pudessem ler esse livro e outras passagens de Provérbios, né, quando fala de coisas de prostituta, de uma mulher adúltera e tal. Então era meio que proibido, meio que vedado, né? Ele entrava na parte de
proibição lá da leitura pública, né? Porque era considerado um pouco pesado para as mentes mais novas. Mas agora pensa nisso. Isso aqui é o relacionamento que Deus quer. Ela, se você ler o livro de Cantares, ela não estava bonita assim, não. Ela até reclama que ela estava queimada do sol. Ela apanhou os homens da cidade que a encontraram, mas no olhar do Senhor, ela era bonita. Por isso que todo homem, né, todo marido, às vezes você olha um casal e fala assim, nossa, como é que ele gosta tanto daquela mulher feia, parece uma coisa horrível aquilo. É o amor. É o amor. O amor não vê outra coisa. Ele vê a amada, de acordo com a imagem no seu coração. Eu nunca me lembro uma crônica que eu li nas seleções do Reader's Digest, muitos anos atrás. É um casal, né? E eles estão conversando sobre diversas coisas. Aí chega um momento, é um casal velho, idoso, já bem velhinhos, né? Chega um momento, ela fala para ele assim, ele fala, leia isso aqui, né? Ela fala para ele assim, mas agora eu estou sem óculos. Ele fala, mas você usa óculos? Eu sempre usei a vida inteira, desde que nós nos conhecemos. Eu nunca reparei que você usava óculos. Ele enxergava sempre da maneira que ele queria enxergá-la. Isso é o amor entre um casal. E esse amor Deus colocou no ser humano. Não é o amor ágape ainda, né? Mas é o amor natural. É o amor natural, o amor que os pais têm pelos filhos, por exemplo. Quando fala dos últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós vemos que os homens dos últimos dias, e ali está falando de cristãos professos, não está falando de pagãos, de ateus, nada. São os mesmos cristãos professos da grande casa que ele vinha tratando no capítulo 2 de 2 Timóteo. Aqueles homens e mulheres também, né? E ali no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala das características desses que habitam na cristandade. Ele fala assim, vamos até abrir lá? Vamos até abrir lá. É 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Depois de falar um monte, né? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, no versículo 2, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Aí vem a pérola aqui, a pérola maligna, né? Sem afeto natural. Sem afeto natural. O que é o afeto natural? Aqui não está falando de amor de Deus, não está falando de amor espiritual do novo homem, não, afeto natural, que os animais têm. Animais também têm afeto natural. Um cachorrinho gosta da cadelinha, eles gostam, se amam. O cachorro gosta do dono. Você vê que tem donos de cachorro que morrem, e o cachorro morre de fome, não se recusa a comer, faz greve de fome, de tanto amor que ele tinha pelo dono. Tem até um filme, né, que o cachorro vai lá no cemitério e fica lá do lado do túmulo do dono dele. Então esse é o afeto natural que os animais têm e os homens, olha agora, os homens nos últimos dias, fala o versículo 1, perderiam até o afeto natural. O que é isso? Isso é você abrir lá o noticiário e encontrar um vídeo de um monte de mulheres chorando de emoção na Argentina porque o governo agora aprovou o aborto. Elas estão chorando de emoção porque elas vão poder matar o próprio filho. Cadê o afeto natural? Não existe mais o afeto natural. Você protege todo animal, todo ser vivo protege a cria. Protege a cria. O ser humano agora não protege mais a cria. Eu fiz a besteira, não é besteira, eu fiz uma coisa certa até, porque despertou até um alvoroço, né? De falar alguma coisa contra cachorros que latem o dia inteiro. Eu falei, se é para o cachorro latir o dia inteiro, por que o dono não vai num canil, grava um CD e deixa tocando? Aí ele economiza ração. Ih, rapaz, tomei tanta bordoada dos amantes de cachorros. Agora, se eu chegasse lá e falasse assim,
Se é para você ter filho, não, aborte, tire, mate o filho e tal. Provavelmente viriam alguns cristãos reclamar e tal, mas a maioria ia aplaudir, achando, não, a gente tem o meu corpo, minhas regras, aquela bobagem que falam por aí. Eu me lembro de uma colega na faculdade, ela é até falecida já, ela, na época de faculdade ainda, e aborto era uma coisa assim que nem a sociedade aceitava, né? Mas a irmã dela ia se casar e já tinha marcado, pessoas com muito dinheiro, tal, tinha marcado a viagem para a Europa de núpcias. Mas antes de viajar para a Europa, antes do casamento, ela descobriu que estava grávida. Aí o que ela fez? Ela abortou a criança para não estragar a viagem de núpcias para a Europa. Isso é sem afeto natural. Descartáveis. Eu falei alguma coisa sobre aborto num vídeo, né? Eu acho que é um vídeo, o que você pensa do aborto, acho que é o título. E aí eu estou pondo alguns vídeos agora no Instagram. O Instagram antes não deixava por vídeo comprido, era só 1 minuto. Mas agora, parece que acho que agora também é só 1 minuto para quem tem poucos seguidores. Eu estou com 14 mil seguidores, eu acho, no Instagram. Então permite que eu ponha vídeos grandes. Então fui pôr um vídeo. Só que você põe um vídeo no Instagram, a não ser que você reformate o vídeo para deixar compridinho, né? Eu não faço isso, eu deixo, fica pequenininho, mas tá tudo bem, né? Importante é a mensagem. Mas aí tem que pôr uma capa. E eu pensei assim, puxa vida, o que eu vou pôr? A capa do aborto, né? Para atrair as pessoas que querem ouvir o tema. Aí sempre a primeira ideia que vem é colocar a foto de um feto, não é? Mas aí, poxa, eu vou usar o resultado do aborto, o feto, que é um ser vivo, que deveria estar sepultado, né, como um ser vivo. Então eu pus uma outra coisa. Eu peguei uma foto de uma lata de lixo cheia, caindo assim o lixo para fora, e pus a foto lá no lixo. Quem vê, entenda. Quem vê, entenda. Porque é a mesma coisa, a pessoa está jogando no lixo um ser vivo, mais que um ser vivo, o próprio filho. O próprio filho. Hoje eu estava lembrando, de um colega que eu tive numa empresa que eu trabalhei. Eu tinha 2 colegas. Eles, na mesma época, vieram conversar comigo. Eles eram incrédulos, né? Já tinham escutado o evangelho de montão, porque a gente costumava almoçar juntos, não perdiam uma chance de falar de Cristo, né? Mas como eles continuaram amigos, eu acho que eles não estavam tão desinteressados assim. Aí, 2 desses rapazes, na época a gente tinha na faixa dos 20 e poucos anos, né? 2 vieram quase que na mesma época para perguntar para mim uma coisa. Eles tinham engravidado a namorada, né? Cada um a sua namorada. E aí perguntaram o que fazer. E eu dei a mesma resposta para os 2, porque os 2 estavam pensando em abortar, em levar a namorada numa clínica de aborto. Eu dei a mesma resposta, falei assim, não leva, não faz, não aborta não. Deixa nascer e daí você mata. Faz assim, porque daí você mata, daí você decide se vai querer matar ou não, se quiser você mata, se não quiser deixa ver. Claro que eu fui irônico, né? Eu fui sarcástico na minha resposta. Mas o interessante é que um deles foi adiante, porque a namorada queria, porque queria, ele ainda era mais sensível que a namorada, ele não queria fazer. Mas foi adiante, fez o aborto. Esse rapaz mudou, assim, ele era um cara super alegre, brincalhão, todo mundo, conversava com todo mundo. Esse cara mudou da água para o vinho. Esse cara mudou completamente. Ele passou a andar triste, porque aquilo fica na consciência. Fica na consciência. Uma mulher escreveu para mim, quando ela estava agradecendo até, né? Quando eu falei que Cristo perdoava todos os pecados, ela falou que sentiu um alívio. Porque ela tinha, nos tempos de incredulidade, ela tinha abortado 3 filhos. E ela chorava direto, desde então, por causa disso, de arrependimento. Agora ela tinha filhos, tinha 2 filhos, 2 ou 3 filhos, mas ela nunca esqueceu. E aí ela sonhava que via os filhos dela. E aí teve um sonho que ela falou que foi tão impactante que ela sonhou com a mãe que tinha falecido, acho que a mãe ou a avó que tinha falecido, e com crianças do lado, e a avó ou a mãe falou assim, aí, seus filhos estão aqui comigo. Aí descambou, ela ficou muito triste. E aí ela estava
feliz por saber que Cristo perdoa todos os pecados. Quando você crê em Jesus, você deposita aos pés dele todos os pecados, os mais horripilantes possíveis. E ele perdoa, e ele salva. É isso que alegrou o coração dela, depois trouxe paz ao coração dela. Mas eu contei de um colega, e o outro? O que o outro fez? Deixou nascer e matou a criança? Não, não. O outro, ele não fez isso. Ele continuou com a gravidez. Ele ficou tão feliz com o conselho que eu dei, que ele convidou a mim e a minha família para uma cerimônia, uma festinha, né? um almoço para comemorar o casamento deles. Eles se casaram assim, só em família, numa chácara do sogro, sem ninguém mais. O único que não era de família era eu e minha esposa, os únicos. Porque ali estava um cara grato, né? Grato por uma solução que depois ele me agradecia também. Quando nasceu a criança, ele estava muito feliz, porque ele tinha um filho. Ele não descartou como lixo aquele filho. Então, quando nós vemos que os homens perderiam o afeto natural, isso perderiam aquilo que é instintivo, que foi dado ao ser humano por Deus, que os animais têm, e alguns decidem não ter mais. Olha que triste a situação. Então... Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.